Olá, seja bem-vindo ao Contraponto que começa agora. No programa de hoje a gente vai falar sobre gênero e diversidade na escola. Você acha que crianças e adolescentes devem receber formação básica sobre sexualidade nas salas de aula? Ainda não tem opinião sobre o assunto? Então fique com a gente e acompanhe nosso bate-papo com duas pessoas que pensam bem diferente sobre o tema. De um lado, o coordenador do curso Gênero e Diversidade na Escola da Universidade Federal do Espírito Santo, Toninho Lopes. Do outro, o advogado e professor universitário Isaías Correia Júnior. Você acha que é papel da escola ou exclusivamente da família dar orientação sexual e moral às crianças e jovens? Essa foi a questão que dominou os debates em muitos estados quando elaborados os planos que definem as metas para a educação até 2025. E o Espírito Santo excluiu o tópico que trata sobre diversidade, sexualidade e identidade de gênero do Plano Estadual de Educação. Bom, esse é um tema ainda muito tabu, né? E eu começo com uma pergunta para os dois convidados. No caso, o professor Isaías, por que não incluir esse tema? E depois o Toninho explica por que incluir o tema no plano de educação. Professor. Olá, Nicole. Professor Toninho. A abordagem sobre esse tema é extremamente importante. A discussão, o debate sobre o tema é necessário, principalmente para essa pós-modernidade que nós estamos vivendo. Bom, no meu entendimento, é algo desnecessário, pelo menos para esse momento, para a nossa conjuntura, o ensinamento diretamente à criança que ainda está em formação, ou a pré-adolescente e adolescente, que também ainda estão na sua fase de formação. É um momento que deve ser dedicado, direcionado principalmente à família. A família tem, se for o caso de orientação sexual, ser a primeira e aquela que também vai dar a base, a sustentação para que ele possa compreender quem ele é no meio social. Toninho, por que você acha que esse tema deve fazer parte da grade curricular das escolas? Exatamente porque esse é um momento propício para você criar as bases de crianças e adolescentes, especificamente pré-adolescentes e adolescentes, a terem o conhecimento do que seria essa diversidade sexual, né? E de identidade de gênero também. Porque não vamos esquecer que o estado do Espírito Santo, por exemplo, é um dos estados que mais mata mulheres. Então nós temos que dar entendimento o porquê de toda essa violência com o gênero feminino. Então a educação é dever do Estado, juntamente com a família. E aí a gente prescinde, eu sou educador e trabalho em escolas, enfim, a gente sente a falta das famílias justamente no momento de construção do plano político-pedagógico, das reuniões pedagógicas. Então, assim, a gente lamenta que os planos municipais, construídos em instâncias democráticas, como as conferências municipais estaduais, e em debates com especialistas em educação, tenham sido deturpados, tenham sido mutilados, com a oportunidade de se corrigir uma lacuna, porque os professores, via de regra, não tiveram e continuam não tendo a formação, a preparação para debater esse tema. Então, assim, mais do que nunca se faz necessária a inclusão desse tema em todos os níveis educacionais, inclusive o nível superior. Perfeito. Agora, professor Isaías, a gente fala de escola, né, de formação. Na escola a gente desenvolve também a questão da socialidade, né? A gente vai desenvolver tudo isso naquele ambiente. Muitas vezes na escola a pessoa tem o primeiro namoradinho, a primeira namoradinha, e enfim, isso tudo está relacionado a questões de relacionamento mesmo. Não seria esse ambiente interessante para também tratar desse tema que está na sociedade, né? E a escola de repente está se furtando dessa temática? Não seria um ambiente propício também? Depende de como a situação vai ser colocada. Nós temos hoje um entendimento que tem sido colocado para a sociedade de que menino pode ser menina e menina pode ser menino. Esse é um dos entendimentos, né? Há uma amplitude de compreensão quanto a isso daí. A preocupação é qual será o resultado na mente dessa criança. Nós temos, os professores estão na sala de aula muitas vezes mais do que os pais estão com os próprios filhos. Como o professor Toninho disse aqui, que há uma dificuldade muito grande de trazer os pais para a escola. Uma reunião com os pais, uma reunião de professores ali para poder falar sobre o filho. Muitas vezes o pai ou a mãe não está, ou essa criança muitas vezes não tem o seu pai ou não tem a sua mãe, tem uma pessoa responsável por ele. E aí, quando você coloca
ou apresenta uma ideologia num âmbito de sala, ali você aplica aquela ideologia, porque ela vai ser cobrada posteriormente. Há um ensinamento e a obrigação do professor depois, dentro do conteúdo lecionado, também que ele verifique se aquela criança aprendeu ou não. E aí você tira da criança a possibilidade de saber, ou cria nela uma certa confusão entre saber o que é ser menino, o que é ser menina. Talvez esse seja o ponto de maior enfrentamento quando se fala em ideologia de gênero, na discussão nesse sentido. Então, Toninho, você falou que é necessário compreender o conteúdo que deve ser tratado, né? O que a gente está falando quando fala de diversidade, de sexualidade na escola? Qual a ideia de conteúdo a ser repassado pelas crianças? Que acredito que é uma grande preocupação até de quem é contrário a essa ideia, né? De como aquilo vai ser repassado, como o conteúdo vai ser repassado. Existe um pensamento já vai acabar influenciando na escolha da criança, né? Enfim, eu acho que essa é uma grande preocupação. A gente está falando de quê quando fala sobre diversidade de gênero e sexualidade nas escolas? Uma coisa é certa, não estamos falando de ideologia de gênero. Ideologia de gênero é um termo inventado pelos fundamentalistas religiosos que se opõem às políticas públicas de promoção da igualdade de gênero e da inclusão de pessoas com orientação sexual distinta da heterossexual. Então, assim, ideologia de gênero é uma coisa inventada e sem fundamento algum. E não é isso que nós, dos institutos de educação, dos centros universitários, das universidades, dos centros de pesquisas, defendemos. Nós defendemos a formação dos profissionais da educação, enfim, de toda a comunidade, para o entendimento do que é a orientação sexual distinta da heterossexual e o que é a identidade de gênero. E a coisa não é bem assim como o professor Isaías coloca, de que a pessoa vai escolher se é menino ou menina, ou que vamos trazer confusão para a cabeça das crianças e dos adolescentes. Nós vamos trazer informação, e nós estamos falando de uma escola que não é uma escola simplesmente conteudista, é uma escola preparada para formar o cidadão e a cidadã. Então nós vamos trazer conhecimento, porque de fato na sociedade, ainda que de uma minoria, existem os homossexuais, existem as travestis e transexuais. Então nós vamos trazer conhecimento para que essas pessoas entendam o que é ser travesti, o que é ser transexual, o que é ser gay, o que é ser lésbica. Então vai para além do simplesmente repassar um conteúdo. É levar conhecimento para que essas pessoas possam compreender a sua sociedade e interferir nela, como por exemplo enfrentando essa triste realidade que eu já mencionei da violência doméstica, da violência contra a mulher, contra o gay, contra a lésbica. Bom, professor Isaías, o Toninho falou essa questão, por exemplo, da violência doméstica, né, familiar contra a mulher, que aqui no Espírito Santo a gente tem esse caso de ser o Estado campeão, quando não primeiro, segundo, em violência doméstica. Nesse caso, muito disso, a gente já conversou com especialistas, tem a ver com uma questão cultural, uma questão que vem da família. A escola, também tratando essa questão, não poderia ser aí uma forma de ajudar a gente a conseguir reduzir esses índices aqui no Estado, nesse quesito? A escola não ajudaria, então, inserindo esse tipo de tema? O senhor não acredita nisso? Veja bem, nós temos que entender que, como disse o professor aqui, é uma construção de fundamentalistas o termo ideologia de gênero. Na verdade, se converte para esse sentido. E qualquer ideologia, ela é vedada. A escola não é local de levar ideologia. E aí nós podemos abordar dessa forma, até pelo fato do Estado ser laico e até dar uma amplitude à interpretação do que ser laico. Não é só questão religiosa. A ideologia também, a filosofia, quando ela é implantada com um caminho, com um objetivo, ela também afronta essa laicidade, esse laicismo do Estado. É óbvio que toda informação bem trabalhada, todo conteúdo bem trabalhado, ele vai influenciar o meio, positivamente ou negativamente. Não há nenhuma dúvida quanto a isso daí. O caso da violência contra a mulher é um tanto diferente da violência contra homossexuais, contra lésbicas, é um pouco diferente. Aí sim eu concordo com você de que é um ponto cultural. Aquela questão do machismo, de achar que a mulher é submissa ao homem, que ela tem que ser submissa ao homem. Pelo contrário, hoje
A Lei Maria da Penha, por exemplo, ela vem mudando esse pensamento. Mas é um estereótipo, né, que se faz da mulher, assim como se faz não, sem dúvida nenhuma. Do homossexual, da travesti, né, do transexual, acaba se enquadrando no mesmo quesito, você não acredita? Veja bem, eu procuro separar um pouco isso daí. Porque já está mais envolvido, pode existir a cultura também, existe a cultura também da violência, nós não podemos sonegar, não podemos esconder isso daí. Há uma cultura nesse sentido que precisa ser trabalhada, sem dúvida nenhuma. Aliás, todo tipo de violência tem que ser trabalhado para erradicar. Quer ver uma violência nova que tem surgido através da Lei Maria da Penha? Homens indo no juizado especial criminal reclamar que estão apanhando as mulheres. Nós temos visto aí continuadamente em vídeos, principalmente, ou até nas ruas da cidade, a mulher avançando para cima do homem, me bate, quero ver me bater, quero ver se você é homem, me bate. A postura mudou. E é interessante que não foi uma postura cultural. A mudança não foi cultural. A mudança foi impositiva, por força de lei. Se um homem, por exemplo, se a mulher avança para cima dele, ele estende o braço para ela e pare, a mão dele, de alguma forma, cria uma lesão nela ou causa uma lesão nela, mesmo que seja mínima, aparentemente aquele homem praticou uma violência contra a mulher, o que não é verdade. Então tem que ser apurado realmente, inclusive nós não temos índices, como quando se trata da questão do homossexual, da lésbica, nós não temos índices palpáveis, seguros ainda, nós não temos para saber qual a gravidade, qual o limite, quais delitos, o que está acontecendo. É importante que a gente tenha isso daí. Na imprensa, né, até os casos de homofobia. Mas quando há uma concentração, quando há um ponto específico, ou talvez aí a gente é mais não fácil soubesse visualizar. antes, né? Nicole, hoje em dia... a ausência de índices, né, de dados estatísticos, revela exatamente a omissão do Estado frente a essa questão. Né? Não temos índices porque o Estado não está preparado. É de bem pouco tempo para cá que a Secretaria de Segurança Pública normatizou instrumento específico para, nos boletins de ocorrência, registrar os crimes de natureza homofóbica que envolvem a comunidade LGBT. Então, assim, isso é mais um reflexo da omissão do Estado. E isso é em todos os níveis. Você citou a segurança pública, mas pode ver isso na saúde e na educação, então, a lacuna é enorme. Por isso que nós defendemos com veemência a inclusão destes temas, né, a começar pelos cursos de formação de professores, porque eis aí uma grande lacuna. Os nossos profissionais da educação, os licenciados que saem na UFES, enfim, no IFES, em todas as outras instâncias de nível superior, saem com déficit de formação frente a essas questões da diversidade. Não existe disciplina que trate de questão de direitos humanos? Não se trata das questões de gênero e de orientação sexual. Né? A Universidade Federal do Espírito Santo, por exemplo, foi no final do ano passado que instituiu portaria inclusiva para as travestis transexuais, respeitando o seu nome social. Então isso é olhar para a pessoa, para o ser humano e olhar na sua integralidade, né? E ver que ela tem uma identidade de gênero distinta do seu corpo biológico. Isso é incluir, é fazer com que uma pessoa não esteja fadada a estar na prostituição, por exemplo. Perfeito. Gente, a gente vai fazer uma pausa agora, né? Daqui a pouquinho a gente volta com o Contraponto falando sobre gênero e diversidade na escola. Eu te espero no próximo bloco. Até já! Olá, estamos de volta com o Contraponto. Hoje a gente fala sobre gênero e diversidade nas escolas. Estão aqui com a gente para conversar sobre esse assunto o coordenador do curso Gênero e Diversidade na Escola da Universidade Federal do Espírito Santo, Toninho Lopes, e também o advogado e professor universitário Isaías Correa Júnior. Bom, Toninho, a gente começa esse bloco, assim, até para as pessoas se situarem. A gente falou de alguns conceitos, até essa questão identidade de gênero, conceitualmente. Quando a gente fala, por exemplo, identidade de gênero, expressão de gênero, sexo biológico e orientação afetiva sexual. O que a gente está querendo dizer com isso? Muito oportuna a sua colocação, porque é uma oportunidade da gente explicar para o telespectador a diferença desses conceitos. E eles são bastante distintos.
Nossa educação ela é pautada basicamente numa educação biologizada. Então as pessoas conhecem bem o que é o sexo biológico. Nosso sexo biológico é essa impressão que o corpo traz com características que nos classificam entre machos e fêmeas, né? Para muita gente a diversidade sexual se limita a isso, a ser machos e fêmeas. Mas ainda assim, no quesito biológico, existem pessoas que nascem com a dubiedade, são os hoje chamados intersex. Para além do sexo biológico, nós temos a identidade de gênero. O gênero é algo construído histórica, culturalmente, socialmente. Então, ser homem, ser mulher é algo que não está diretamente associado ao corpo biológico, porque por isso existem as pessoas travestis e transexuais. Então, a identidade de gênero é algo que está colocado na cabeça das pessoas. A maioria das pessoas são cisgêneras, ou seja, o seu gênero, como elas se entendem, corresponde ao seu sexo biológico. Nasceu com pênis, se sentem macho. Nasceu com a vagina, se sente fêmea, mulher, né? Mas existem aqueles que têm a sua identidade de gênero diversa do seu corpo. São as pessoas travestis e transexuais. A orientação sexual é um terceiro quesito, né? Refere-se para onde aponta o desejo afetivo sexual. Não é só sexual, afetivo também de uma pessoa para com a outra. A grande maioria da população são de heterossexuais. O homem que tem o desejo pela mulher e vice-versa. Mas existem pessoas homossexuais, como é o meu caso, eu tenho desejo afetivo sexual por outro homem, né? Então sou um gay. Existem as lésbicas, são mulheres que têm desejo afetivo sexual por outras mulheres. E, nesse interim também, existem as pessoas que têm indistintamente desejo por homens e por mulheres, são os bissexuais. Então, com esses três quesitos, sexo biológico, identidade de gênero e orientação sexual, nós formamos aí diversas possibilidades que refletem a diversidade sexual que existe na humanidade. Agora existem muitos rótulos, né? Até nas próprias escolas a gente vê que criança, né, é bicho do cão. A gente vai para a escola, tem o bullying, né, os apelidos. Se você ser diferente fisicamente já gera um apelido, né? O menino que é mais gordinho, aí ele é logo taxado de uma coisa. Esses conceitos, conhecer esses conceitos, professor Isaías, o senhor acha que isso não ajudaria a reduzir até esse próprio aspecto do bullying, né, das brincadeirinhas, das piadinhas, do que acontece? Às vezes tem um professor que é homossexual ou um colega que já tem um comportamento um pouco mais afeminado. O senhor não acha que isso seria interessante para até evitar esse tipo de problema? Muitas crianças deixam de ir para a escola, inclusive, por conta do preconceito, né? Às vezes os jovens na faculdade, isso gera uma evasão escolar. O senhor acha que isso iria contribuir também para evitar esses problemas? A discussão e o debate, ele é sempre saudável, desde que feito de forma saudável. O que nós vemos, contrariamente a isso daí, é a colocação a colocação na grade curricular, como obrigação, como matéria que tem que ser tratada e depois também analisada pelo professor através da avaliação, através das provas. Essa é a questão maior. Levar os conceitos, como muito bem explicado aqui pelo professor, sem dúvida nenhuma é interessante, mas não no ambiente de sala de aula. É importante frisar também que nós temos que identificar o que leva a ter essa mentalidade de muitas vezes não aceitar o seu corpo, ou muitas vezes entender que ele faz parte do sexo oposto. Nós temos que compreender isso também. São diversos fatores que têm que ser analisados, têm que ser considerados. Alguns dizem que nasce na infância ou já nasce com esse desejo, outros dizem que ele se desenvolve, outros dizem que foi porque sofreu alguma forma de agressão, outros porque escolheu. É necessário também ser analisado isso daí. Mas quando a gente fala de escola, eu volto a repetir, a preocupação é quanto ao espaço sala de aula. Há uma diferença, por exemplo, de se discutir no espaço sala de aula como uma matéria, fazendo parte ali da grade curricular, onde tem obrigatoriedade de avaliação, e a avaliação tem que ser de acordo com aquilo que foi apresentado. Caso contrário, o aluno vai tirar nota baixa, ele vai ter descontado algum ponto, isso terá um peso sobre ele. E aí há uma imposição. Outra coisa é apresentar a situação, seja bullying, seja questão de preconceito de qualquer forma, de qualquer tipo de violência emocional, física, qualquer tipo de violência. É importante que seja discutido, mas volto a repetir, não no âmbito de sala de aula, no espaço de sala de aula.
Certo, agora, Toninho, um grande problema que você até falou é a falta de formação. Né? E a gente sabe que cada professor, cada educador tem, ele traz a sua bagagem, né? Ele tem os seus princípios, ele vai ter a sua religião que pode influenciar na forma como ele pensa sobre a questão de gênero e diversidade. Isso aí não poderia apresentar aí um outro problema? Você trabalhar isso na escola, em tese haveria um padrão, uma grade a ser seguida, mas cada educador repassar aquilo da forma que mais lhe convém? Esse é um grande desafio para o educador de modo geral, porque a educação ela é regulada, ela tem leis, tem uma LDB, uma Lei de Diretrizes de Bases, tem parâmetros curriculares. Até convido o professor Isaías, os nossos telespectadores a conhecerem, é facilmente acessado na página do Ministério da Educação, os parâmetros curriculares nacionais, as diretrizes nacionais para a educação, que apontam inclusive uma outra perspectiva de educação, que não é essa conteudista, onde você vai ter lá um elenco de conteúdo, numa perspectiva mais emancipatória, participativa, democrática, né? Então, assim, o desafio do professor é exatamente esse, aí de como qualquer servidor público, né, de colocar, cercear os seus interesses pessoais, aquelas suas convicções pessoais, com aquilo que é do espaço público. E esse é o grande desafio para o professor, sem dúvida. A religião, as ideologias que essa pessoa traz, pode ser levada para a sala de aula. Existem escolas do nosso estado que reza o Pai Nosso antes de começar as aulas, né? Para alguns isso pode agradar perfeitamente, mas para um Estado laico isso é inadmissível. Então a gente tem que realmente colocar, ponderar, e é por isso que os professores são submetidos a formações constantes. E mais ainda, é por isso que os pais e a comunidade são convidados a participar da construção do projeto político-pedagógico dessa escola, de participar das reuniões. Agora, Toninho, só para deixar claro, eu tive acesso a alguns materiais, né, a carta, inclusive, do arcebispo de Vitória, Dom Luiz Mancilli. Ele fala que, por exemplo, meninos e meninas não seriam mais tratados como tais na escola, eles não iam ter gênero, digamos assim. Dessa forma, se fosse nesse modelo, isso não iria causar uma confusão realmente na cabeça de meninos e meninas? Eu não vou ter mais gênero, eu vou ser criança. E isso aí não ia conflitar um pouco até com o mundo lá fora, onde banheiro é homem, mulher, o que a gente tem hoje em dia, não seria até desconstruir a realidade fora das escolas? Olha, existem já inclusive alguns países que já, por exemplo, banheiro não tem banheiro masculino e feminino, é um banheiro unissex, porque tem a compreensão que ele é um espaço para você fazer suas necessidades, e ele tem uma arquitetura que permite entrar tanto homens quanto mulheres, né? Agora, eu confesso que eu desconheço, eu não sei de onde o arcebispo tirou essa ideia de que vai se proibir, inclusive na carta dele, trazendo um certo terrorismo para os fiéis seguidores, aí no caso da Igreja Católica, porque eu desconheço qualquer iniciativa aqui no Brasil nesse sentido, né? E aí ele se refere a essa chamada ideologia de gênero, e como eu já disse, é uma invenção dos fundamentalistas. Não causa confusão, o que causa confusão é exatamente o não respeito à equidade de gênero, né? O que causa segregação, o que causa desajuste na nossa sociedade é colocar as meninas no patamar inferior dos meninos. E isso cotidianamente na escola, a gente vai reproduzindo isso. As piadinhas, o bullying que você mencionou há pouco, existe na escola colocando as meninas numa situação inferior. Então, eu acho que não causa problema algum você falar em equidade, você em trazer políticas que promovam às mulheres os mesmos direitos dos homens, por exemplo, na questão salarial. Certo. Agora, professor Isaías, a questão da grade curricular, se a gente for analisar até um pouco da história do país, ela se adequa até ao contexto político-social. Se a gente lembrar que na década ali de 70, 80, na época do regime militar, existia aquela disciplina de educação moral e cívica, né? Depois foi extinta e tudo. Hoje em dia, nesse contexto que nós estamos, a gente vê a dramaturgia traz casos de casais homoafetivos, a gente percebe adoção hoje em dia, o próprio casamento gay, por exemplo, nos Estados Unidos liberado. Não seria o caso de incluir esse tema também na educação escolar, porque as crianças veem isso no contexto geral, onde elas estão inseridas, né? Isso daí não iria se adequar a uma realidade que a gente vive agora. Talvez no passado não se falasse tanto, não se conhecesse tanto, mas agora não seria uma necessidade?
A questão homossexual, ela não existe da década de 70, da década de 50, ou dos anos 1900. Ela é muito mais antiga do que se relata. Para se ter ideia, existem relatos da antiga Roma, da prática homossexual. A Bíblia traz relatos a respeito do homossexualismo escritos há quase 6.000 anos, escritos referentes a quase 6.000 anos. Então isso é bem antigo, né? Mas o que nós temos que ter a preocupação também, assim como era a matéria de OSPB, que eu tive a oportunidade de estudar, né? Existia uma certa ideologia nessa matéria. Ali se ensinava a questão de civismo, não puramente de amar a pátria, de beijar a bandeira, vamos dizer assim, mas uma questão de respeito à força, ao exército, né, que era ao comando militar que presidia, que governava o país naquela época. Era uma espécie de ideologia, pelo menos na minha humilde concepção, era uma vertente nesse sentido. Então, nós temos que continuar tendo essa preocupação. A ideologia, ou ela vem muito sutilmente, e aí talvez essa seja o entendimento de muitos também, ela vem de pouco a pouco, não se aplica uma ideologia imediatamente. É um trabalho feito por anos, décadas, durante um período até que se transforme a mente. Só a mudança da nossa mente ela é gradativa. Ou então, ela é feita por imposição de leis, por determinação do Estado. O Estado deve intervir menos na família ou na educação, naquilo que é direcionado pela própria família. Há uma maior intervenção do Estado e nós temos visto essa reclamação de um modo geral. Aliás, os países desenvolvidos têm um mínimo de intervenção do Estado na economia, na área social. Hoje já existem estudos, entendimentos, por exemplo, de que quanto menos o Estado é assistencialista, mais a população contribui para com o próximo. Há um direcionamento nesse sentido. Então, o Estado deve deixar questões particulares, mesmo que a televisão diga, mesmo que a televisão mostre, é a família que tem que ensinar, não o Estado, não a TV. Tanto é que as próprias televisões hoje já estão obrigadas a ter limites de horários e muitas vezes assim dentro da própria casa é difícil controlar isso daí. Perfeito. Bom, gente, nosso tempo está chegando ao fim. Agradeço muito a vocês. Toninho Lopes, coordenador do curso Gênero e Diversidade na Escola, da Universidade Federal do Espírito Santo, também o advogado e professor universitário Isaías Correia Jun. E muito obrigada pelos esclarecimentos de vocês, tá? Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer a população. Obrigada. Obrigada a você também que acompanhou o Contraponto hoje aí da sua casa. Nós falamos sobre gênero e diversidade na escola. Eu aguardo a sua sugestão de tema, críticas. Basta você escrever para o e-mail tvales.es@gmail.com. Eu te espero no nosso próximo programa. Até lá!